Eu convido a todos para abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, versículo 11. Todos que estão no templo, que estão online, nós convidamos para compartilhar a palavra do Senhor no texto de João, capítulo 15, versículo 11, aonde vamos estar trabalhando com o tema alegria plena. E a palavra de Deus diz: tenho-vos dito que isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Quem deseja alegria completa, levante a mão e fala amém. Aleluia. E a palavra do Senhor nos garante alegria completa, com o tema, então, alegria plena no Senhor. E o ponto 1, aonde vamos estar trabalhando, fala sobre transferir a alegria de Jesus. E a igreja pode se sentar. Transferir a alegria de Jesus, você tem que estar com o dono da alegria, né? E Jesus, ele deseja que os seus discípulos sejam felizes, satisfeitos, sejam realizados e plenos nele. Então, ele quer filhos e filhas plenos de alegria. E para isso, ele faz o quê? Ele faz em seus últimos dias na terra uma transferência da unção da alegria e de alegria aos seus discípulos. E nesse dia tão lindo, que é o Dia das Mães, onde nosso país, nossa nação comemora o Dia das Mães. Quantas mulheres sentiram a alegria de gerar seus filhos no ventre e ter o milagre da vida e se tornarem mães? Quem já experimentou esse milagre aí, levante a mão. É algo de plena alegria, amém? E este é um fato lindo e profundo. Só quem sabe é quem passou por essa experiência. Precisamos entender que Jesus não veio nos trazer uma alegria parcial ou um simples momento de alegria ou de felicidade. A missão de Jesus passa para nós a transferência de alegria, mas é uma alegria dele diretamente para a sua vida e a minha vida. Jesus, ele veio viabilizar e concretizar em nós o fruto que afirma a alegria do Espírito, que está em Gálatas 5:22. E essa é a alegria plena e verdadeira. É a alegria do Senhor. Não é uma alegria momentânea. Ele sabia que no mundo, só quem de fato tem a alegria do Senhor subsiste. E as Escrituras, elas afirmam que a alegria do Senhor, nossa alegria é. A alegria é um tema central da nossa vida como filhos e filhas, mas filhas e filhas de Deus. Não é um luxo e nem um acessório, mas algo que foi entregue de forma completa por Deus. Aleluia. Aí eu lembro nitidamente como planejamos ter a nossa filha Thalita. E aí nós, como casal, nós planejamos investir um período nos nossos estudos na faculdade. E depois nós começamos a planejar receber a nossa bebê. E nesse período de faculdade nós estávamos, com as prevenções necessárias, médicas, mas precisava também fazer uma limpeza no organismo, para a gente receber a nossa bebê saudável, com tranquilidade. E aí eu passei para a minha médica que estávamos planejando receber a nossa bebê. E aí ela nos orientou como proceder, e aí paramos de tomar a medicação, e foi feito num período menos de um ano, de, eu digo, limpeza, no organismo, que eu falo assim, e
Deus foi tão lindo que Ele nos mostrou a data certinha e aonde foi concebida a Thalita. Inclusive, assim, era tão nítido como Deus me deu a resposta de oração e a aprovação dEle no que nós planejamos, que até todos os exames davam a data certinha, 22 de cada mês. Eu não tinha dúvida que a Thalita viria dia 22. Nós sabemos que tem a questão de vir antes, vir depois, mas assim, estava tão claro para mim que o Senhor estava aprovando que nós planejamos e entregamos nas mãos dEle, e assim aconteceu. Mas é muito lindo a gente perceber quando planejamos e colocamos no governo de Deus. Quando tem a aprovação dEle, dá tudo certo. E aí veio a alegria em recebê-la, veio a alegria de receber o resultado positivo. E o que mais lindo foi que Deus usa homens e mulheres de Deus para falar conosco. Deus usa os nossos pastores para falar conosco. Deus usa os nossos líderes para ministrar a nós. E nesse momento, antes de eu ter a alegria de receber o resultado positivo, minha mãe veio um final de semana na minha casa e ela olhou para mim e falou: Élida, você está grávida. Eu estou planejando, mas não sabia, né, que já ia acontecer antes de um ano. Eu achava na minha cabeça que seria um ano, no mínimo, para estar recebendo a Thalita. E aí eu fui fazer os exames e aí tivemos a alegria de receber o resultado positivo. Eu estava grávida. E aí eu tive a questão de estar fazendo a minha graduação, a pós-graduação, né, na verdade, já com a Thalita no meu ventre. E é lindo, porque eu me senti acolhida, acompanhada, né? Já tinha minha filhinha ali, minha companheira junto comigo, até nos meus estudos, investimento. Mas, então assim, eu senti um cuidado de Deus usando a minha própria mãe, me abençoando, olhando para mim, ministrando: olha, seu ventre está sendo abençoado porque você está grávida. E foi muito assim, emocionante, e a alegria do Senhor veio sobre nós, ao receber o resultado positivo, sobre a alegria de ter os 9 meses de gestação, tranquilo, na bênção do Senhor. E eu fui assim muito abençoada mesmo, porque até os tal dos desejos, né, que algumas grávidas têm, eu não tive essa tendência de fazer meu amor sair de madrugada para buscar as coisas para mim e para minha bebê. Mas eu coloquei na minha cabeça: olha, se a minha filha nascer e não querer comer determinadas coisas, no meu ventre ela vai comer de tudo. Então, até as coisas que eu não tinha o hábito de comer, tipo jiló, ela comeu no meu ventre. Mas é muito lindo quando você sente a alegria do Senhor derramando sobre você. Porque você tem que crer. Você tem que ter fé que o Deus do impossível, Deus de milagre, pode fazer acontecer, até quando o homem fala que não. Não era o caso da pastora Élida, do pastor Robson. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu de estarmos saudáveis para gerar filhos. Mas nós sabemos que Deus pode promover milagre aonde o homem diz que não pode ser gerado vida. E a alegria foi tão grande nos 9 meses de gestação, nos acompanhamentos, nos exames, o cuidado dos preparativos para recebê-la e até os sonhos que Deus nos deu, aprovando que seria uma menina. E é tão lindo, algumas pessoas, quando está lendo, né, sendo leitor vitorioso, chega na genealogia e fala: essa parte é muito cansativa, é tanto nome estranho. Eu lia com gosto, porque eu queria descobrir qual o nome que Deus vai aprovar para colocarmos na nossa bebê. E Deus colocou no nosso coração o nome Thalita, que é menina levanta. E a Thalita é uma menina que o Senhor tem colocado ela de pé para servir ao Senhor. Nós louvamos porque o Senhor até nisso aprovou o nome da nossa filha Thalita. E aí eu tive 2 sonhos. Todos 2. Era uma menina linda, roupinha rosa.
e até assim mostrando, sem para mim não ter dúvida nenhuma, que era uma menina. E eu agradeço ao Senhor, porque eu coloquei diante de Deus todos os detalhes da minha gestação, o parto, a equipe, e o Senhor nos abençoou com um parto normal, com a equipe maravilhosa, um hospital que Deus cuidou de nós até nos detalhes. Porque o nosso plano não tinha o quarto, né? Mas tinha a enfermaria. Mas o Senhor nos colocou no quarto porque não tinha vaga na enfermaria. Deus faz isso por nós. E nós louvamos ao Senhor pela alegria de poder ser um instrumento de gerar vida. E o nascimento da Thalita foi um nascimento saudável, aonde eu pedi à minha médica para quando a Thalita nascesse, colocasse aqui próximo a mim. Só que eu levei um susto, foi o primeiro grito que eu dei, porque o parto foi tão normal, tão tranquilo, que eu falo, eu não senti dor de parto. E aí, o único momento que eu dei um grito foi quando ela olhou dentro dos meus olhos. As minhas lágrimas correram de emoção. E ela poupou os seios da mãe e começou a mamar. E quantas mães choram com dificuldade de amamentar o seu filho? Mas eu tive a graça da minha filha nascer faminta e, por instinto, começar a amamentar depois do primeiro contato entre mãe e filha. E foi um momento assim de muita alegria, de muita felicidade para nós. Então, nesta manhã, através dessa mensagem, eu quero que você receba hoje uma nova porção de alegria, para que você seja fortalecido no Senhor. Porque quando a alegria do Senhor vem sobre você, não é aquela alegria momentânea. Você vê o cuidado de Deus sobre você nos detalhes. Porque em Neemias, capítulo 8, versículo 10, e a parte C desse versículo, é o finalzinho dele. Ele diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é uma alegria qualquer, é a alegria do Senhor que te fortalece. Se você se sente desanimado, cansado, e às vezes pensando até em desistir, peça a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor te fortalece. A alegria do Senhor em Neemias 8:10 diz que é a nossa força. E no ponto 2, nós vamos falar sobre a medida que é Jesus. Porque no ponto 1 nós falamos que o ponto 1 é transferir a alegria de Jesus para ter uma alegria plena. E no ponto 2 nós vamos falar sobre a medida é Jesus. E aí nós vamos entender o porquê a medida é Jesus. Nós recebemos do próprio Deus o mandamento de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o princípio antigo do Testamento e a primazia do amor de Deus sobre tudo. E o dar, o que se consegue dispensar de si mesmo ao próximo. Mas quando eu estava lendo sobre isto, eu falei assim, uau, dispensar algo de si mesmo ao próximo. Eu pensei, é muito pouco. Porque às vezes passamos por situações que fazemos a reflexão, eu estou me amando? E se você tem a dúvida, se você se ama, como você vai dispensar um amor ao outro e ao próprio Deus, baseado em si mesmo? Assim, nós deveríamos amar as pessoas do mesmo tanto que conseguimos amar a nós mesmos. Mas na declaração acima, Jesus apresenta o mesmo modelo de amor, mas acrescenta que não devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas como Ele nos amou. Uau! E é a diferença. Como Ele
amou. A medida já não sou mais eu, nem é você, mas é Ele. Então eu gostaria que você repetisse junto comigo. A medida já não sou mais eu. Nem você, meu irmão. Mas é Ele. Jesus. A medida é Jesus. E o quanto você acha que Jesus amou você? O quanto Ele se doou por sua causa? As respostas para essas perguntas devem motivar-nos quanto à forma de amar a Deus e amar aos outros. E como tratamos o que nos rodeiam? Paulo entende esse princípio e diz aos maridos e futuros maridos, né, os que estão aí para noivar, namorados, né? Olha o recadinho de Deus, reforçado por Paulo, apóstolo Paulo, que maridos que amassem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então nós temos um modelo de amor. Maridos, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E na verdade, segundo Cristo, devemos amar a todos. Então aí não é só para os maridos. Nós, mulheres, mães, filhas, nós devemos amar ao próximo, amar o próprio Deus como Ele nos amou. Talvez há alguém em sua vida que, por você mesmo, você não se sacrificaria por ela. Pois parece um preço muito alto. E para nós, eu até falo, um preço alto demais. Mas se fosse você mesma, a medida do amor seria um preço alto demais. Mas a resposta para este amor, para um sacrifício por alguém, talvez você daria um não. No entanto, a medida não é sobre você, a medida não é sobre o outro, pelo que Ele faz por mim, mas a medida é sobre Jesus. Aí as coisas mudam. E aí você consegue amar para perdoar, você consegue amar para se relacionar, você consegue amar para cuidar. Ele seria capaz de amar em tal medida, seria capaz de ele seria capaz de sacrificar-se por você e por toda a humanidade. Jesus amou tanto a você que Ele sacrificou a si mesmo na cruz por mim e por você. Com este padrão em mente, devemos nos perguntar: o que devemos fazer com aqueles a quem chamamos de próximo? E aí, biblicamente, nós sabemos que a dor do parto foi uma consequência do pecado na humanidade. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. E olha o que diz na palavra do Senhor, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição tem o significado de concepção. Com dor terá filhos. E aí, mulheres, uma parte que algumas não gostam de ouvir, mas é bíblico. E o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Em amor em Jesus, amém? Não é um domínio humano. E nós sabemos, porém, que apesar desta dor ser um marco de juízo de Deus, ele também é um recado da sua graça e misericórdia. Afinal, Deus, Ele nos resgatou, mesmo estando em pecado. E aí a mulher, mesmo nesse estado pecaminoso, ela continuaria a gerar, ela continuaria a dar à luz.
gerar filhos e trazendo vida. O Senhor, Ele gera vida em nós e promove um milagre em gerarmos vidas. Porque você já parou para pensar entre um esperma e um óvulo de uma mulher, aonde tem uma relação de duas pessoas e dali tem a fecundação e daquele órgão tão pequenininho começar a gerar você? Você veio de algo tão pequeno, mas tão milagroso, porque Deus fez gerar, depois de um encontro de um espermatozoide com um óvulo, e quando tem o encontro dessas duas situações, de um homem e de uma mulher, aonde Deus criou homem e mulher para gerar, para ser família e gerar filhos. E aí nasceu você? Olha, fala para o seu irmão aí, você é um milagre. Fala, você é um milagre. Gente, e todos que estão presentes e estão nos acompanhando sabem do que eu estou falando. Porque sendo meninas ainda, moças, têm óvulos todo mês. Os rapazes, eles sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando só para homem e mulher casada. E aquele líquido que vem o espermatozoide, aquele óvulo que é solto todo mês pela mulher através do útero. E aí o encontro de uma mulher e um homem que tem um compromisso com Deus, se relacionam. E aí aquele encontro gera um ser humano, um milagre, a vida que é você. Então ser mãe não é para qualquer um. Porque além de ter esse encontro, ainda tem a graça de 9 meses dentro do quadro natural, porque nós temos mãezinhas que geram de 7 meses, principalmente gêmeos, que geram de 8 meses, mas geram meses a meses, crescendo uma vida dentro de você, formando cada partezinha do seu corpo. E nem a mãe e nem o pai, que é externo a essa situação, depois que o bebê está dentro do ventre, não tem poder algum como você vai ser formado. A gente não tem nem o direito de escolher se vai ter olhos claros, olhos escuros, cabelo enrolado, cabelo liso. Às vezes, mãe, poxa, eu queria nascer mais alta, ou gostaria de nascer com os olhos igual da mamãe ou do papai, enfim. Mas nem isso a gente tem direito, é todo no governo de Deus. E começa a gerar um ser vivo, gerar vida. Você é um milagre porque você é um ser de vida criada diretamente por Deus. Eu estou salientando muito isso, porque muitos questionam por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que eu nasci nessa família. Porque Deus aprovou, Ele planejou isso para você. Uau! Então, mesmo com a situação de pecado, a mulher também teve a oportunidade, pela graça e misericórdia, de gerar vidas. Afinal, mesmo com essa situação, nós estamos debaixo da graça e misericórdia de Deus. Lemos na palavra a trajetória de muitas mulheres estéreis na Bíblia, que desejaram ser mães, e como Deus operou milagres em suas vidas. Nós temos o caso de Sara, Rebeca, Raquel, a Lia, a Ana e a Isabel. São algumas delas que nós podemos citar, que desejaram gerar filhos, gerar vida, ser mãe. E na época elas estavam no estado de estéreis. Mas o Senhor abriu o ventre delas. E se em algum momento você que está me ouvindo, os médicos, pessoas que estão à tua volta dizem que você não pode gerar vida, não pode gerar filhos, eu digo para você
que um Deus que fez a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lia, a Isabel, todas elas gerar filho, abrir o ventre delas, que eram mulheres estéreis, ela pode abrir o seu ventre também. O Senhor pode abrir o seu ventre. Ele pode fazer esse milagre. Mas isso não depende somente de Deus. Depende de você que deseja tanto como essas mulheres desejaram e clamaram, choraram, foram para os pés daquele que poderia socorrer. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e fez você o milagre da vida. Ele pode fazer com que todas as circunstâncias que dizem não possa se tornar um sim para você. Eu não estou dizendo que todas as situações vão se transformar no sim. Porque o governo de Deus, ele tem que estar nessa situação. Porque quando você se coloca debaixo das potentes mãos de Deus, as coisas mudam. E Deus faz sempre o melhor. Porque Deus quer o melhor para você. E na família espiritual não é diferente também. Deus quer acabar com toda a esterilidade, fazendo com que nós, filhos e mães e pais espirituais, venhamos gerar novos filhos, sejam gerados e formados para a glória do Senhor. Porque nós estamos num tema do nosso ano, é o tema da fé, onde está escrito em 2 Coríntios 5,7, que diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Às vezes estamos olhando muitas circunstâncias, aquilo que está muito ao nosso redor, mas nós temos que, por fé, ver o que Deus pode promover para você. E como mães espirituais, e aí eu levo a ter a extensão para pais espirituais, filhos espirituais. Nós, no Senhor, podemos gerar filhos espirituais para a glória de Deus. Porém, gerar filhos na fé é um processo que exigirá de nós renúncia e até dores, mas que sempre apontará para a vida. Hoje, deixe Cristo ser formado plenamente em você e seja instrumento para também formar Cristo na vida de outros irmãos e irmãos de fé. Vamos viver então desta forma, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Por mais que este processo, tal como um parto, nos faça sentir dores e sofrimento, sempre valerá a pena. Porque quando você vê aquele rostinho, aquele bebezinho que acabou de nascer, é uma alegria imensurável. E quando o Senhor te permite gerar filhos também espirituais, para a glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, é uma alegria plena para o reino de Deus. Porque a Bíblia fala que quando um se rende à presença de Deus, há festa no céu, há uma alegria plena, porque você se rendeu à glória do Senhor. Então o resultado final é que uma nova pessoa virá a nascer. Vale a pena investir em pessoas, porque reino de Deus é pessoas. E aí, eu quero desejar a todos que estão nos acompanhando online e aquelas que estão aqui presentes, um feliz Dia das Mães em Jesus e com Jesus. Porque eu gostaria até que você se colocasse agora de pé. Eu gostaria de compartilhar com você algo que falou profundamente no meu coração no nosso devocional Poder e Graça, que diz assim: pois antes da criação do mundo, Deus já tinha você em mente. Fala assim: Deus já tinha eu em mente. Aleluia. Deus já tinha você em mente. Esta palavra coloca nossas emoções em seu devido lugar.
Seu nascimento, eu gostaria que você prestasse atenção agora. Olha o que Deus ministra a nós. Seu nascimento não foi um acaso, um erro ou um descuido. Foi algo gerado e planejado por Deus.